Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Como está o seu coração diante da Palavra de Deus? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos abençoe com sabedoria diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, que o Senhor conceda bênçãos e graças do céu em nossa vida, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor espera de nós no dia de hoje, que possamos produzir os frutos que o Senhor espera. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, se você está com a sua Bíblia ou com a sua liturgia diária, pode acompanhar comigo. O Evangelho, eu repito, está contido no livro de São Mateus, no capítulo 13, no versículos do 1 ao 9. E hoje ele nos traz um grande ensinamento. Acompanhe comigo. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs. A pergunta que eu inicio essa reflexão é: como anda o seu coração diante da Palavra de Deus? Será que o seu coração é um coração doce à palavra, receptivo à Palavra de Deus? Ou será que o seu coração está cada dia mais endurecido, resistente? Essa pergunta nós precisamos nos fazer diariamente. Porque se o nosso coração ele não estiver receptivo à Palavra de Deus, por mais que nós façamos uma caminhada de fé, nós não conseguiremos compreender de fato aquilo que Deus espera de nós. E por isso nós não conseguiremos produzir os frutos no mundo. E nós precisamos produzir frutos de amor. Essa é a missão que cada um de nós tem. Nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos professar uma fé, mas uma fé que gere boas obras. E essas boas obras, obviamente, são aquelas obras que possuem em si a caridade que vem de Deus. E nós somente vamos produzir obras que possuem em si essa caridade, esse amor que vem de Deus, se nós estivermos com o coração receptivo à Tua Palavra, dispostos a ouvir o que Deus fala conosco e colocar em prática. Esse é o nosso grande desafio. Um desafio que Jesus percebeu que o povo também enfrentava naquele contexto. Naquele tempo, no tempo em que ele se humanizou,
no tempo em que o próprio Deus desce à terra na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo para nos ensinar o caminho a seguir. Jesus vai percebendo ao longo do seu caminhar a dureza do coração daquele povo. Hoje, no Evangelho, Jesus vai se utilizar de parábolas, aquele jeito simples que Jesus tinha, aquela forma de linguagem onde ele se utilizava da realidade do cotidiano daquele povo para poder transmitir a sua mensagem. Jesus hoje vai falar sobre o semeador, sobre a semente, sobre um terreno, sobre esse contexto que era muito comum diante daquele povo. Era um contexto que fazia parte da vida de todas aquelas pessoas. Esse plantio, esse cultivo, essa semente, esses terrenos, tudo isso era coisa comum naquele povo. Então o povo entendia o que Jesus estava dizendo. E Jesus vai dizer, olha, existem muitos terrenos. A semente está sendo lançada, mas ela não está produzindo frutos em determinados terrenos por uma série de motivos. Ou porque não tem raiz, ou porque estão sufocados, ou porque alguém retirou essa palavra do meio deles. E Jesus, então, vai fazer essa associação. O semeador é Ele próprio, Jesus Cristo. Mas, se nós associarmos com os tempos de hoje, esse semeador, além de ser Jesus Cristo, por delegação dele própria, como continuadores da sua missão, herdeiros da missão apostólica, nós também somos esses semeadores, nós também podemos ser esses semeadores, porque nós também temos a missão de levar a palavra de Deus, de anunciar esse amor de Jesus. Essa é a missão de todo cristão batizado. Nós temos essa missão de difundir as verdades que nos foram reveladas pelo próprio Jesus. Por isso, nós também somos semeadores. Essa semente que nós lançamos é a palavra de Deus. E essa semente, ela precisa, para produzir os frutos que Deus espera, ela precisa cair em um coração que seja um coração bom, um coração disponível, um coração doce à tua palavra, um coração que possa acolher essa palavra, para que assim ela possa realmente dar os frutos que Deus espera. Um coração resistente, um coração endurecido, é um coração que essa palavra não produzirá nada, será uma palavra morta. E, consequentemente, essa pessoa não conseguirá trilhar o caminho de santidade e salvação que Jesus veio propor. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, Jesus hoje nos explica isso em parábolas e de forma muito clara. Jesus vai dizer a nós, olha, eu estou lançando a semente. Eu sou um bom agricultor. A minha semente é boa. A minha palavra é boa. Mas eu preciso que vocês cuidem de seus corações. Eu preciso que vocês cuidem desse terreno sagrado onde o meu próprio Espírito habita, que é o coração de cada um de vocês. Vocês precisam estar abertos, vocês precisam ouvir a minha palavra. Por isso que Jesus vai dizer, lá no último verso deste Evangelho, quem tem ouvidos, ouça. É Jesus nos convidando a ouvir o que Ele tem para dizer. Você já parou para pensar se você realmente está ouvindo o que Jesus está falando em seu coração? Você já teve um tempo onde você parou para rezar, para se colocar em silêncio muitas das vezes, para poder refletir sobre aquilo que Jesus está falando no Santo Evangelho, para poder olhar para os inúmeros testemunhos da nossa igreja, os testemunhos dos grandes santos, que tiveram essa experiência profunda de conhecer a verdade revelada por Jesus, da forma como eles viveram, da forma como você está vivendo a sua vida, da forma como Jesus está te convidando à conversão, como você está se dispondo. Tem horas que nós precisamos parar e pensar o que nós estamos fazendo. Porque senão, de repente, a gente passa toda uma vida fazendo as coisas no automático. A gente acorda, vai trabalhar, volta e dorme.
Acorda, vai trabalhar, volta, dorme, se diverte às vezes um pouco, sai com os amigos. Mas de fato, o que você está construindo de legado para este mundo, naquilo que se refere à parte espiritual, ao legado de amor que nós temos a missão de deixar, tal qual Jesus deixou para nós. É preciso que nós reflitamos como nós estamos cultivando as coisas que estamos colocando em nosso coração. Ou melhor, o que de fato nós estamos colocando neste nosso coração? Será que são coisas que atraem a palavra e acolhem a palavra de Deus? Ou será que são coisas que as repelem? É preciso que reflitamos para que nós possamos receber a palavra de Deus de uma forma doce, de uma forma onde nós possamos realmente ouvir aquilo que Deus fala conosco, onde nós possamos ser obedientes àquilo que Jesus nos ensina. É isso que Jesus está tentando transmitir ao povo naquele momento, que eles cuidassem dos seus corações, porque o seu coração é templo sagrado do Espírito Santo. Existe um Deus que habita dentro de nós e nós precisamos ouvir o que esse Deus fala ao nosso coração. E não basta apenas ouvir, nós precisamos obedecer, colocar em prática, porque aquilo que Deus tem para nós é sempre o melhor para a nossa vida. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, cuidemos desse solo sagrado que é o nosso coração. Acolhemos esta semente maravilhosa que o semeador planta todos os dias em nosso coração. Essa semente que vem de Jesus, essa semente que é a tua própria palavra, que nós nos preparemos para recebê-la, que nós coloquemos em nosso coração uma disponibilidade de acolher, que nós possamos rezar ao Espírito Santo que nos conceda a humildade necessária para poder receber aquilo que Deus tem plantado em nós e assim produzir os frutos que Ele espera. Nem todos nós produziremos os mesmos frutos na mesma intensidade, na mesma quantidade, na mesma maneira. Jesus vai dizer: existem terrenos bons, corações bons, e uns vão produzir 100, outros vão produzir 60, outros vão produzir 30. Isso para Jesus não importa. O que importa é a sua disponibilidade, é o seu querer. Quem tem ouvidos, ouça. É Jesus, no imperativo, nos ordenando: ouçam, meus filhos e filhas muito amados. Eu quero o bem de vocês. Por isso, não deixem de me ouvir, não deixem de me seguir. Se você está num caminho equivocado no dia de hoje, é hoje que Jesus fala para você: ouça o que eu tenho para te dizer, converta-se, alinhe-se a mim, caminhe comigo. Esse é o convite que Jesus fez ao povo daquela época e é o convite que Ele faz a cada um nos dias de hoje, cada um de nós, que nós caminhemos com Ele, ouçamos a Tua palavra e abramos o nosso coração para que essa palavra caia em meu coração e eu consiga produzir os frutos que Ele espera. Sejam frutos de 30, de 60 ou de 100, não importa, mas seja o que for, que seja com a minha total entrega, com o meu mais profundo amor. Amém? Muito obrigado por essa partilha, muito obrigado por você ter participado deste momento de reflexão conosco. Se essa palavra foi de alguma maneira importante na sua vida, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho.